Eu nunca pensei que chegaria o dia em que me sentiria um peso para minha própria família. A palavra dói só de pronunciar, mas foi exatamente isso que ouvi, ainda que não tenha sido dita de forma direta. As expressões, os gestos, os silêncios, todos eles gritavam mais alto do que qualquer frase. Naquele dia, quando meu filho e minha nora se entreolharam, como se eu fosse um fardo difícil de carregar, algo dentro de mim se quebrou de uma forma que não sei explicar. Eu estava sentada no sofá da sala, aquele mesmo sofá que ajudei a escolher quando eles compraram a casa. Lembro do tecido áspero, da cor que parecia prática para disfarçar manchas, e de como eles ficaram orgulhosos da conquista. Eu estava ali, com as mãos no colo, ouvindo frases que não eram dirigidas diretamente a mim, mas que, de alguma forma, tinham meu nome escondido entre cada palavra. As coisas estão apertadas, dizia minha nora. A casa anda cheia, completava meu filho. Eu fingia não entender, olhava para o chão, como se estivesse distraída, mas dentro de mim cada sílaba era uma lâmina. Eu não era cega para os sinais. Havia meses percebia olhares impacientes, cochichos atrás de portas semiabertas, discussões abafadas que paravam quando eu entrava no cômodo. O que mais me doía não era a possibilidade de ter que sair, mas o fato de ser tratada como um problema. Eu, que tantas vezes fui solução. Eu, que tantas vezes abri mão de sonhos e desejos para que meu filho tivesse um futuro melhor. Senti-me pequena naquela sala, invisível, como se a mulher que dedicou a vida inteira à família tivesse se transformado em nada mais do que um incômodo. Voltei para o quarto que me cediam, uma pequena peça no fundo da casa, e sentei na beira da cama. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não chorei alto. Sempre tive medo de que minhas lágrimas fossem vistas como chantagem, e eu nunca quis que meu filho me enxergasse assim. Segurei firme o travesseiro no colo e, em silêncio, deixei que a dor escorresse devagar, molhando o tecido. Foi nesse instante que minha mente começou a viajar para o passado, como se buscasse na memória uma justificativa, uma resposta para o que estava acontecendo. Lembrei de quando meu filho era pequeno e a casa era apenas um cômodo de madeira que eu e meu marido construímos com esforço. Não tínhamos quase nada, mas tínhamos tudo. As paredes finas não nos protegiam do frio, mas eu cobria com todas as mantas que conseguia arrumar, e quando não bastava, me deitava ao lado dele para aquecê-lo com meu próprio corpo. Recordo das noites em que ele acordava com febre e eu passava a madrugada em claro, molhando panos para colocar em sua testa, rezando baixinho para que a febre baixasse e ele acordasse bem. Meu coração de mãe só conhecia um verbo: cuidar. Enquanto lembrava desses momentos, a imagem do meu marido veio forte em minha mente. Ele já não está entre nós há muitos anos, mas ainda escuto sua voz em alguns cantos da memória. Ele era um homem simples, de poucas palavras, mas tinha mãos firmes e um coração generoso. Foi com ele que aprendi o valor do sacrifício silencioso, daquele que não precisa de reconhecimento porque já se satisfaz em ver os frutos crescerem. Quando ele partiu, ficou em mim a responsabilidade de continuar carregando a família, de ser o esteio que sustentava a casa. Nunca me passou pela cabeça que, anos depois, eu seria considerada dispensável. Naquela noite, deitada na cama do fundo da casa, fiquei pensando em como a vida nos molda de formas inesperadas. Eu nunca me enxerguei como uma mulher forte, mas a vida sempre me obrigou a ser. Criei meu filho com todas as limitações do mundo, mas também com todo o amor que consegui reunir. E agora, envelhecida, com as mãos marcadas pelo tempo e o corpo cansado, era como se toda aquela história tivesse perdido valor diante de um cotidiano apressado que já não tinha espaço para mim. Tentei buscar dentro de mim a compreensão. Será que eu realmente estava sendo um peso? Será que minha presença atrapalhava mais do que ajudava? Essas perguntas ecoavam na minha cabeça como martelos, e por mais que eu tentasse me defender com lembranças de tudo que fiz, uma parte de mim acreditava que talvez fosse verdade. O abandono começa assim, quando você passa a acreditar que não merece o espaço que ocupa. Passei os dias seguintes em silêncio, observando. Cada vez que minha nora suspirava ao me ver na cozinha, cada vez que meu filho desviava o olhar quando eu perguntava se havia algo errado, eu sentia que o desfecho estava próximo. E foi nesse período de espera que mais mergulhei em minhas próprias memórias.
Comecei a revisitar minha juventude, os sonhos que tive, as escolhas que fiz, os caminhos que não trilhei porque priorizei a família. Lembrei de quando era menina e dizia que queria conhecer o mar, mas nunca conheci. Meu mundo sempre foi aquele quintal com uma mangueira no centro e uma cerca que delimitava nossos limites. E, dentro desses limites, aprendi a ser feliz. Mas agora, no final da vida, sentia que estavam me cercando de novo, não com madeira, mas com rejeição. Enquanto todos dormiam, levantei-me certa noite e fui até a cozinha. Peguei um copo de água e me sentei sozinha, olhando para a escuridão do quintal. Lembrei de meu marido outra vez e pensei, se você estivesse aqui, não deixaria que me tratassem assim. Mas ele não estava. Restava-me apenas enfrentar essa realidade com a força que ainda me restava. E foi ali, naquela cozinha silenciosa, que uma decisão começou a nascer dentro de mim. Eu não sabia exatamente qual seria meu destino, mas sabia que não podia continuar vivendo como se fosse um objeto esquecido num canto da casa. Se minha filha, porque era assim que eu via minha nora também, como uma filha, e meu próprio filho não conseguiam mais me enxergar, então eu precisaria aprender a me enxergar sozinha. Nos dias que se seguiram, percebi que minha mente buscava refúgio nas lembranças, como se o passado fosse o único lugar onde eu ainda podia ser inteira. De repente, me vi de volta à minha juventude, quando eu ainda tinha forças nos braços e brilho nos olhos. Lembro do cheiro da terra molhada depois da chuva, das roupas estendidas no varal e do vento que parecia brincar comigo, levantando as saias e me fazendo rir sozinha. Naquele tempo, eu tinha sonhos, muitos sonhos, mesmo que escondidos dentro de mim. Eu queria estudar mais, queria viajar, queria conhecer cidades grandes e ouvir pessoas de sotaques diferentes. Mas a vida foi me chamando para outro caminho. Casei cedo, não por obrigação, mas porque encontrei um homem que parecia carregar em si a mesma simplicidade que eu. Ele não me prometeu castelos, nem riquezas, mas me ofereceu companheirismo, e isso, para mim, foi mais valioso que qualquer luxo. Construímos juntos nossa casinha, tijolo por tijolo, e cada parede parecia contar a nossa história. Havia dias em que trabalhávamos de sol a sol e à noite, mesmo exaustos, nos sentávamos lado a lado para sonhar sobre o futuro do filho que ainda nem tínhamos. Quando ele chegou, aquele pequeno ser que coloquei no colo pela primeira vez, senti que todo mundo havia mudado de lugar. Eu não era mais apenas uma mulher, era mãe, e junto com isso nasceu uma força que eu não sabia que possuía. Os primeiros anos foram de luta e cansaço, mas também de um amor tão grande que transbordava. Lembro-me das noites em que embalava meu filho, cantando cantigas baixinho, e sentia que nada poderia nos separar. Meu marido me olhava com ternura, e naquele olhar estava escrito: "Você é a alma da nossa casa." O tempo foi passando, e a vida, como costuma fazer, trouxe alegrias e também provações. Perdemos plantações para a seca, tivemos dias de mesa vazia, e muitas vezes precisei improvisar para colocar comida no prato. Havia épocas em que eu mesma comia menos para garantir que meu filho tivesse o suficiente. Eu não me importava, porque a fome dele sempre foi maior que a minha. Quando ele ficou doente pela primeira vez, com febre alta e respiração fraca, me lembro de correr pela estrada de terra até a casa do médico da cidade, implorando por ajuda. A cada passo, o desespero me empurrava para frente. Quando ele melhorou, senti como se tivesse renascido junto com ele. Essas lembranças me visitavam como quem bate a porta de madrugada, de repente, sem aviso, mas trazendo companhia para a solidão. E à medida que recordava, mais me perguntava como tudo havia mudado tanto. Em que momento o menino que eu embalei nos braços se tornou o homem que hoje não conseguia mais olhar para mim sem pesar? Quando foi que o amor se transformou em impaciência? Passei a observar as pequenas coisas da casa deles. As fotos nas paredes mostravam viagens, conquistas, momentos de felicidade que não incluíam minha presença. Eu estava ausente não apenas das imagens, mas também das histórias. Às vezes, quando eles recebiam visitas, eu percebia que se encolhiam ao me ver na sala, como se minha presença fosse incômoda, um lembrete de algo que preferiam esquecer. Eu então me recolhia ao quarto, para que pudessem rir e conversar sem sentir meu peso. Nesse isolamento silencioso, comecei a me reencontrar com a menina que fui.
Lembrei-me do quanto gostava de escrever bilhetes para mim mesma quando era jovem, pequenas anotações em pedaços de papel que guardava entre os livros de oração. Eram frases de coragem, recados que me lembravam de continuar mesmo quando tudo parecia difícil. Encontrei, em uma das caixas antigas que trouxe comigo, alguns desses papéis já amarelados. Ao lê-los, senti como se conversasse com uma versão mais jovem de mim, uma que ainda acreditava que o futuro seria cheio de promessas. Comecei a escrever novamente, desta vez em um caderno que havia ganho da própria Nora anos atrás, num aniversário qualquer. As páginas estavam em branco, e talvez ela nem lembrasse do presente, mas para mim aquele caderno passou a ser confidente. Ali derramei as dores que não tinha coragem de dizer em voz alta. Escrevi sobre a sensação de invisibilidade, sobre o medo de envelhecer sozinha, sobre a ferida aberta de ser considerada um peso. Mas também escrevi sobre o amor que nunca deixou de existir dentro de mim, mesmo ferido, mesmo desprezado. Cada palavra escrita era como um fio de costura que tentava remendar meu coração rasgado. Não resolvia tudo, mas me mantinha em pé. Eu sabia que ainda viria um momento em que teria que tomar uma decisão, em que precisaria sair daquela casa ou aceitar viver calada, como sombra. Mas até lá, meu caderno seria meu refúgio. Uma tarde, enquanto escrevia, ouvi risadas vindas da sala. Meu filho e minha nora assistiam a algo na televisão, e a alegria deles parecia tão distante de mim que foi impossível não me sentir deslocada. Fechei o caderno e olhei para o teto do quarto, perguntando a Deus se ainda havia lugar para mim neste mundo. Não era a primeira vez que fazia essa pergunta, mas foi a primeira em que a resposta veio de dentro: você ainda tem muito a dizer. Foi nesse dia que uma ideia começou a brotar. Se eu não era mais bem-vinda nas fotos, nas conversas, nas memórias da minha família, talvez fosse hora de encontrar um novo espaço onde minha voz pudesse existir. Ainda não sabia como ou onde, mas algo me dizia que minha história não tinha acabado. Os dias continuaram a passar, e eu percebia que a distância entre mim e meu filho só aumentava. Havia momentos em que eu tentava me aproximar, fazer uma pergunta simples sobre o trabalho dele ou oferecer ajuda na casa, mas suas respostas eram curtas, quase automáticas, como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação de me ouvir. Minha nora, por sua vez, sempre com o olhar ocupado, arrumando algo, mexendo no telefone ou mudando de assunto, me deixava a sensação de que minha presença era uma pedra no caminho dela. Eu me perguntava em silêncio se em algum momento havia feito algo para merecer aquele tipo de frieza, mas por mais que revirasse as memórias, tudo o que encontrava eram provas do amor e do esforço que dediquei a eles. Às vezes, deitada na cama, eu me lembrava da minha casa antiga. Aquela casa era pequena, simples, mas cada canto carregava uma parte de mim. O cheiro do café fresco que sempre preparei de manhã, o balanço da cadeira na varanda, o barulho da chuva batendo no telhado de zinco. Lembrei-me do jardim que cuidei com tanto carinho, das flores que plantei e que, mesmo sem muito cuidado, insistiam em florescer ano após ano. E foi ali, no meio das lembranças, que uma chama acendeu dentro de mim. Eu me dei conta de que tinha perdido muito mais do que paredes e móveis, havia perdido meu espaço de ser, meu lugar no mundo. Uma tarde, enquanto meu filho ainda não tinha chegado do trabalho, tomei coragem de falar com minha nora. Perguntei a ela, com toda delicadeza, se eu poderia talvez voltar para minha antiga casa, mesmo que fosse para morar sozinha. A expressão dela foi de alívio imediato, como se tivesse ouvido a solução para todos os problemas. Ela disfarçou, tentou ser educada, mas seus olhos brilharam de entusiasmo ao imaginar minha ausência. Foi naquele instante que compreendi, com clareza dolorosa, que eu já não era bem-vinda ali. Essa certeza, embora cruel, me deu uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, percebi que eu ainda podia escolher. Eu não era uma árvore presa no mesmo solo para sempre. Eu podia, se quisesse, criar raízes em outro lugar. E então, em silêncio, comecei a pensar em como retomar minha vida. Nos dias seguintes, dediquei minhas horas a fazer planos secretos. Revirava minhas lembranças e imaginava o que seria de mim se realmente voltasse para minha casa. Ainda tinha minhas economias, pequenas, mas suficientes para me sustentar por um tempo. Pensei também no que faria para ocupar os dias.
Eu sabia que não podia simplesmente voltar e esperar que a vida fosse igual ao passado. O tempo tinha mudado, eu tinha mudado. Precisava reinventar minha forma de existir. Foi nesse processo que descobri algo curioso. Quanto mais eu sonhava com a possibilidade de me libertar do peso de ser indesejada, mais forte eu me sentia. Era como se cada ideia fosse devolvendo uma parte da dignidade que havia se perdido. O simples ato de imaginar um futuro em que eu pudesse ser dona de mim mesma já me enchia de uma energia que eu pensava não existir mais. Em uma noite silenciosa, enquanto todos dormiam, peguei o caderno que havia transformado em meu refúgio e escrevi: não serei peso. Serei raiz, serei história, serei vida. Essas palavras se tornaram meu mantra, repetido todos os dias, em voz baixa, quase como uma oração secreta. Pouco depois, aconteceu um episódio que selou minha decisão. Estávamos todos na sala, meu filho, minha nora e eu. Eles discutiam sobre uma viagem que planejavam fazer, lugares que queriam visitar, experiências que sonhavam em viver. Eu, sentada num canto, ouvi atenta, esperando que talvez me incluíssem em algum momento. Mas, em vez disso, escutei minha nora dizer: vai ser bom termos um tempo só para nós, sem preocupações. Ela olhou rapidamente para mim, percebendo o peso da frase, mas não tentou disfarçar. Meu filho, por sua vez, apenas concordou, sem perceber ou sem querer perceber o quanto aquilo me machucava. Naquela noite, chorei em silêncio, mas também encontrei uma clareza que nunca havia sentido antes. Eu não podia continuar mendigando um espaço na vida deles. Se eu permanecesse ali, iria me apagar aos poucos, até que não restasse nada de mim além de um corpo esperando o tempo passar. Eu queria mais. Eu merecia mais. E assim, comecei a agir. Fiz algumas ligações discretas, procurei informações sobre como recuperar minha casa. Descobri que ainda estava em meu nome, intacta, esperando apenas que eu tivesse coragem de voltar. O coração bateu forte ao saber disso, como se fosse um reencontro marcado pelo destino. A imagem da minha casinha, com a varanda simples e o jardim abandonado, começou a se tornar um farol que me guiava nos dias de dor. Enquanto esperava o momento certo para revelar minha decisão, continuei vivendo como sombra dentro da casa do meu filho. Mas, por dentro, já não era a mesma. Eu carregava um segredo, uma chama, uma esperança que eles não imaginavam. A cada palavra fria, a cada gesto de indiferença, eu me fortalecia ainda mais na certeza de que em breve partiria. E, em meio a tudo isso, comecei a olhar para as pessoas de fora com outros olhos. No mercado, na rua, percebia rostos de desconhecidos que me tratavam com mais gentileza do que minha própria família. Um sorriso de um estranho, um cumprimento educado, uma conversa rápida no caixa eram lembranças de que eu ainda existia, que ainda era vista. Esses pequenos encontros me mostravam que talvez houvesse, além daqueles muros, um lugar para mim. Não era apenas a ideia de voltar para a casa antiga. Era algo maior. Era a necessidade de resgatar quem eu era antes de me tornar invisível. Era a urgência de viver os anos que ainda me restavam com dignidade, com voz, com espaço. E assim, decidi que não esperaria mais muito tempo. Em breve, revelaria a minha escolha. E mesmo que eles não entendessem, mesmo que me olhassem com desdém, eu já estava preparada. Porque pela primeira vez em anos, eu não sentia apenas dor. Eu sentia coragem. No dia em que resolvi contar minha decisão, acordei com uma estranha serenidade. O sol entrava pelas frestas da janela, e a claridade parecia diferente, como se o mundo estivesse me dizendo que havia chegado a hora. Levantei-me devagar, arrumei a cama com cuidado, como se fosse um ritual de despedida, e sentei-me por um momento para sentir o silêncio da casa. A respiração era calma, mas dentro de mim o coração batia acelerado, antecipando o peso das palavras que eu iria soltar. Esperei meu filho chegar do trabalho. Ele entrou pela porta carregando a mesma expressão cansada de sempre, largou as chaves sobre a mesa e suspirou fundo. Eu observei com ternura, como tantas vezes fiz quando ele ainda era um menino voltando da escola, reclamando do calor ou do peso da mochila. Mas agora, aquele homem diante de mim não parecia o mesmo filho que eu criei com tanto cuidado.
A vida o havia endurecido, ou talvez a pressa do mundo tivesse apagado o brilho da infância que eu guardava na memória. Chamei-o para conversar, e ele me olhou com um certo desconforto, como se já soubesse que algo importante estava por vir. Sentamos à mesa, e minhas mãos tremiam levemente enquanto eu as apoiava no tampo de madeira. Respirei fundo e disse: meu filho, eu decidi que vou voltar para minha casa. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia preencher todos os cantos da sala. Ele me encarou, primeiro com surpresa, depois com algo que se misturava entre incredulidade e talvez até alívio. Mãe, mas, por quê? Aqui a senhora tem tudo, não falta nada. Olhei nos olhos dele e respondi: não falta nada de material, é verdade. Mas falta espaço para eu ser eu mesma. Eu não quero ser peso, não quero ser lembrança incômoda dentro da sua vida. Quero ter meu cantinho de volta, mesmo que seja simples. Preciso respirar no meu próprio ritmo. Ele coçou a cabeça, visivelmente desconfortável, e antes que respondesse, minha nora entrou na sala. Não sei se havia escutado parte da conversa, mas bastou ouvir minha decisão para que um sorriso quase imperceptível escapasse de seus lábios. Ela tentou disfarçar, dizendo: se é o que a senhora deseja, vamos respeitar. Aquelas palavras soaram como um alívio para ela, mas para mim eram a confirmação de tudo que eu já sabia. Minha presença nunca foi realmente bem-vinda. Nos dias que seguiram, comecei a arrumar minhas coisas. Pouca coisa, na verdade. Algumas roupas, lembranças guardadas em caixas, fotografias antigas que não podiam ser esquecidas. Enquanto embalava os retratos, minhas mãos passavam sobre rostos que já não estavam mais aqui. Meu marido sorrindo com a camisa xadrez que tanto gostava, meu filho ainda pequeno com os cabelos desgrenhados, eu mesma, jovem, com olhos cheios de esperança. Era como se cada imagem fosse uma despedida e, ao mesmo tempo, um renascimento. No fundo, eu não sabia exatamente como seria a vida de volta à minha antiga casa. Talvez a solidão fosse grande. Talvez o peso da idade me trouxesse dificuldades. Mas, ainda assim, sentia dentro de mim que era melhor viver sozinha com liberdade do que cercada de gente me fazendo sentir invisível. Quando chegou o dia da mudança, o coração batia forte. Não houve abraços longos, não houve lágrimas do lado deles. Meu filho me ajudou a carregar as malas até o carro, mas seus olhos estavam distantes. A nora se despediu com um gesto educado, quase frio. Eu, no entanto, senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto enquanto olhava pela última vez para aquela casa que nunca foi minha de verdade. A viagem até minha antiga casa foi curta, mas cheia de lembranças. Cada rua, cada esquina, parecia me chamar pelo nome. Quando finalmente avistei o portão enferrujado e o jardim abandonado, meu coração disparou. Parei diante da casa e, por um instante, quase não tive coragem de entrar. O tempo havia deixado suas marcas, mas ainda assim era o meu lar. Abri a porta com as mãos trêmulas e fui recebida por um cheiro de poeira misturado ao aroma da madeira antiga. As paredes estavam nuas, mas nelas eu via ecos de risos, de conversas, de histórias vividas. Caminhei devagar pelos cômodos, tocando cada superfície, como quem reencontra um velho amigo. Ali estava minha cozinha, onde tantas vezes preparei refeições simples, mas cheias de amor. Ali estava a sala, onde eu e meu marido costumávamos nos sentar para conversar sobre a vida. Tudo estava vazio, mas tudo estava vivo dentro de mim. Naquela noite, mesmo dormindo em um colchão improvisado, senti uma paz que não experimentava havia muito tempo. O silêncio da casa era diferente. Não era o silêncio da exclusão, mas o silêncio da escolha. Pela primeira vez em anos, eu me sentia em casa. Os dias seguintes foram de trabalho duro. Limpei cada canto, varri a poeira acumulada, lavei as janelas para deixar a luz entrar. Plantei novas flores no jardim, como se estivesse colocando cor novamente na minha vida. Aos poucos, o espaço voltava a respirar, e junto com ele, eu também renascia. Certa tarde, sentei-me na varanda com uma xícara de café e vi algumas crianças brincando na rua. Elas corriam, riam alto, lembrando-me do tempo em que meu filho fazia o mesmo.
Uma vizinha se aproximou para conversar, surpresa em me ver de volta. Falamos por alguns minutos, e naquele pequeno encontro percebi algo importante: eu ainda fazia parte de um mundo maior. Eu ainda podia ser vista, ouvida, reconhecida. Não era apenas a casa que eu havia recuperado. Era a mim mesma. E mesmo sabendo que haveria desafios pela frente, sentia-me pronta para enfrentá-los. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não me via como peso, mas como raiz. O tempo passou rápido depois que voltei para minha casa. Cada dia parecia trazer de volta uma parte de mim que havia ficado escondida por anos. O jardim florescia outra vez, e com ele eu também florescia. Descobri que não precisava de muito para me sentir viva: o cheiro do café fresco pela manhã, o canto dos pássaros que pousavam no telhado, a brisa da tarde que entrava pela janela aberta. Era como se o simples tivesse se tornado extraordinário. Mas a vida não é feita apenas de alegrias. Houve noites em que a solidão pesava, em que o silêncio parecia maior do que eu podia suportar. Nessas horas, eu me lembrava das palavras frias da minha nora, do olhar distante do meu filho, e as lágrimas insistiam em descer. Porém, ao contrário de antes, eu já não me afundava na dor. Eu chorava, respirava fundo, e depois levantava para seguir em frente. Aprendi que a dor não precisa ser um fim, pode ser apenas um lembrete daquilo que já não quero viver novamente. Foi durante uma manhã de domingo que algo inesperado aconteceu. Bateram à minha porta. Quando abri, encontrei uma jovem com um sorriso tímido e um panfleto nas mãos. Era voluntária de uma associação que cuidava de idosos que viviam sozinhos. Ela me explicou sobre um espaço chamado Heaven House, um centro comunitário onde pessoas como eu podiam se reunir, compartilhar histórias, participar de atividades e, acima de tudo, não se sentir invisíveis. Aquela simples visita foi como uma luz entrando pela fresta de uma janela. Decidi visitar o lugar alguns dias depois. Quando entrei, fui recebida por vozes alegres, cheiros de comida caseira e olhares acolhedores. Pessoas de idades diferentes conversavam, riam, trocavam experiências. Era um ambiente vivo, cheio de energia, e por um instante senti como se tivesse voltado no tempo, ao convívio caloroso da minha juventude. Sentei-me em uma roda de senhoras que contavam histórias de suas vidas, e logo fui convidada a compartilhar a minha. Falei com o coração apertado, mas também com sinceridade. Contei sobre meu filho, minha nora, a sensação de ser peso e a decisão de recomeçar. Ao final, algumas enxugaram os olhos, outras seguraram minhas mãos. Percebi que eu não estava sozinha, que minha dor era também a dor de muitas. Aos poucos, Heaven House se tornou uma extensão da minha casa. Participei de oficinas de bordado, de rodas de leitura, até de pequenas caminhadas em grupo. Cada encontro era uma nova oportunidade de me reconectar com a vida. Descobri talentos que nem lembrava que tinha, como a facilidade em ouvir os outros e oferecer palavras de conforto. Mais de uma vez alguém me disse: "A senhora fala como se fosse minha própria mãe." Essas palavras curaram feridas que nem eu sabia que ainda estavam abertas. Com o tempo, meu filho veio me visitar. Foi uma visita curta, marcada por silêncios incômodos, mas ainda assim importante. Ele parecia desconcertado ao ver que eu estava bem, que eu não havia murchado longe dele. Talvez esperasse me encontrar frágil, perdida, mas o que viu foi uma mulher que havia renascido. Ele não disse muito, apenas me deu um abraço rápido antes de ir embora. Eu não guardei rancor. Aprendi que nem sempre os filhos são capazes de oferecer o amor que recebemos no passado. Cada um carrega suas próprias batalhas, suas próprias cegueiras. E, no fundo, eu já não buscava a aprovação dele. Eu havia encontrado meu próprio caminho. A cada dia que passava, sentia-me mais inteira. Entendi que a velhice não precisa ser um fardo, pode ser uma colheita. Não daquilo que os outros dão, mas daquilo que semeamos dentro de nós. Eu havia semeado resiliência, e agora colhia paz. Certa tarde, enquanto observava o pôr do sol da varanda, escrevi em meu caderno: a vida pode nos arrancar de lugares, pode nos virar do avesso, pode nos colocar diante de portas fechadas. Mas sempre existe a chance de recomeçar,
desde que não deixemos de acreditar no nosso valor. Essas palavras se tornaram minha herança silenciosa, não em bens, mas em sabedoria. Hoje, quando penso no passado, já não sinto apenas dor. Sinto gratidão. Gratidão pelo que vivi, pelo que aprendi e até pelo que sofri. Porque foi no sofrimento que descobri minha força. Se eu tivesse me conformado com a exclusão, talvez ainda estivesse apagada, esperando que alguém me desse um lugar. Mas ao escolher meu próprio caminho, encontrei algo maior, encontrei a mim mesma. E é isso que quero deixar como mensagem, não apenas para meus filhos ou netos, mas para qualquer pessoa que ouça minha voz. Nunca se deixem convencer de que são peso. Nunca aceitem a ideia de que sua vida acabou porque alguém os fez sentir invisíveis. Sempre há uma porta, mesmo que pareça pequena, esperando para ser aberta. Sempre há um recomeço, mesmo quando parece tarde demais. Hoje, minha casa voltou a ser cheia de vida. As flores no jardim florescem como se comemorassem minha coragem. As paredes guardam novas histórias, e minha mesa recebe vizinhos e amigos que vêm compartilhar um café e uma boa conversa. Eu não tenho luxo, não tenho riquezas, mas tenho algo que vale muito mais: liberdade, dignidade e paz. Se algum dia meu filho lembrar de mim com carinho, ficarei feliz. Se não, ainda assim estarei em paz. Porque aprendi que o amor mais importante é aquele que cultivamos dentro de nós, aquele que não depende do olhar dos outros. E com esse amor, sigo caminhando, dia após dia, grata por ainda ter tempo de viver.